E aí, rapaziada, espero que todos estejam bem. Inicio já pedindo desculpas pelos meus tropeços aqui, tô ainda tateando nesse sistema do Microsoft Teams, não conheço bem as ferramentas, a mudança de tela, enfim, minha primeira vez gravando conteúdo para ser compartilhado na web. Para mim, uma experiência bem legal, um desafio bastante interessante, né? Tá um pouquinho tarde da noite, confesso, meia-noite e pouco agora. Foi a única hora possível para gravar com 3 crianças pequenas em casa, mas recebi e aceitei o convite da Alumni do Cachife bastante empolgado e desafiado aí. Para mim é um teste bem interessante e necessário, porque parece que, né, vai ser recorrente a feito esse tipo de ferramenta. Bom, pessoal, eu destaquei uma parte, um pedaço do conteúdo da disciplina Processo Administrativo para tratar nessa aula breve aqui. Me pediram até 30 minutos de exposição para instigar mesmo, né, a turma, os mais interessados, que estão ansiosos aí, a irem atrás e verem quão rico, quão divertido pode ser esse assunto a respeito dos processos administrativos sancionadores. Né, eu vou pontuar aqui que tipo de regra que deve pautar esses expedientes administrativos quando a administração pública quer sancionar alguém, né, a controvérsia a respeito de se trata de só o regime jurídico administrativo, ou se dá para aplicar garantias de processo penal e o que isso representa na prática. Antes disso, acho que vale a pena destacar 5 ou um pouco mais minutos para só situar, né, o que a gente entende por processo administrativo. Primeiro, estabelecer uma diferença importante entre processo administrativo e processo judicial. Né? Até para quem não teve essa disciplina, esse primeiro ponto me parece que é importante. Processo judicial e processo administrativo não são, né, idênticos, não é a mesma categoria, evidentemente, porque a gente não estaria estudando eles em separado do processo civil ou do processo penal, se fosse a mesma coisa. São, de fato, institutos e realidades distintas, que se prestam a finalidades distintas. A gente reconhece isso, né, reafirma isso, não é a mesma coisa. Um processo judicial, ele tem como finalidade resolver um litígio com força de definitividade, né, ou uma das finalidades. Ele é conduzido por um juiz, o juiz é um terceiro, imparcial, estranho à lide, então não tem interesse na causa, e se desenvolve no âmbito do judiciário. O processo administrativo, ele não tem essa pretensão de resolver um litígio com força de definitividade, ele quer a satisfação de um interesse público, ele é voltado à satisfação de uma necessidade coletiva ou a dar uma resposta a uma pretensão que lhe é deduzida, né, por um particular, perante a própria administração pública. Ele é conduzido, ele é decidido também pela própria administração pública, então ela é interessada e ela decide, né? E isso vai, claro, fazer deduzir diferenças significativas e marcantes em relação ao processo judicial, né? E ele se desenvolve no âmbito da administração pública e não de um tribunal judicial. Eles são diferentes, de fato são, né? E por isso são estudados, né? São orientados por, por, por regimes distintos, vamos assim colocar. Mas em determinados momentos ou em determinadas situações, essas duas realidades elas podem se aproximar e podem se tocar. Eu defendo que isso acontece. Eu defendo que isso acontece quando a administração pública ela intenciona, ela intenta aplicar uma sanção para o particular. Né? No fim das contas, ainda é o Estado querendo te repreender. Né? Para a gente que está sofrendo a sanção, nós administrados, pouco importa se a sanção ela é aplicada por um juiz ou pelo gestor. Né? Se ela é aplicada no âmbito da administração pública ou do judiciário.
né? Ainda é uma sanção, ainda é um mal que está sendo impingido, aplicado a mim como resposta à violação à ordem jurídica. Então, é essencialmente a mesma coisa. Eu acho que em determinado momento esses dois institutos, eles se aproximam muito, mas a gente vai pontuar exatamente em que circunstâncias isso pode acontecer e qual que é o argumento contrário a que isso aconteça. A administração pública, talvez uma ressalva importante, a administração pública, ela é muito multifacetada, ela atua em diferentes segmentos e áreas da nossa vida cotidiana, né? A gente tem administração tributária, a gente tem fiscalização e vigilância sanitária, agora, ou vigilância de saúde, bastante importante agora em época de pandemia, administração pública ambiental, administração pública em matéria urbanística, defesa da ordem econômica, defesa da ordem... A administração pública está em todos os lados da nossa vida, né? Então, evidentemente que haverão diferentes modelos de desenvolvimento da atividade administrativa próprios para o exercício de cada uma dessas realidades. Me parece que é até inadequado a gente falar em processo administrativo quando existem realidades tão distintas, né, que não podem ser reduzidas a um esquema único, né? Seria mais apropriado falar em processos administrativos. E dentre algumas classificações que podem ser feitas, a classificação vai depender, né, da análise que está sendo realizada, se destaca normalmente esses expedientes onde a administração pública intenta aplicar uma sanção particular. E se costuma chamar isso de processo administrativo sancionador. Processo administrativo sancionador, então, é esse expediente no qual a administração pública, né, deve conduzir a atividade administrativa, que pode ter como um possível desfecho a aplicação de uma sanção administrativa para o particular ou contra o particular, principalmente. Pois bem, qual que é a discussão que está por trás disso? Me parece, é claro que isso não é uma novidade, mas se a gente for ver em termos de administração pública, nos modos que a gente tem hoje, que não é algo tão antigo quanto os institutos de direito penal, de processo penal são, o fenômeno da administração pública moderna é relativamente recente. E mais recente ainda, parece que tem sido a iniciativa de dotar a administração pública dessa capacidade, dessa prerrogativa de aplicar sanção aos particulares diretamente, independentemente da intervenção do Poder Judiciário. É o exercício do jus puniendi estatal via administrativa. Parece que essa realidade se tornou ainda mais relevante a partir da metade do século passado para cá, quando a gente viu, experimentou, até com o advento do crescimento do Estado e das múltiplas funções da administração pública que aconteceu com o advento do Estado de Bem-Estar Social. A administração pública ela passou a se incumbir de mais e mais tarefas e dentre elas você percebeu a necessidade de dotar ela da capacidade ou da possibilidade de aplicar sanção como forma de conformar comportamento particular, né? Então isso é um fenômeno relativamente recente, ao contrário do que a gente tem com o exercício do poder punitivo do Estado via processo criminal, né? E a grande questão que se coloca, me parece, é a seguinte: se esse é um fenômeno, a aplicação de sanção na esfera administrativa é um fenômeno relativamente recente, a gente tem bem compreendido, bem estudado qual que é o regime jurídico que deve orientar a atividade administrativa nessa seara? Me parece que não. E a gente tem uma discussão principalmente a respeito de duas vias possíveis, né? A primeira, que diz o seguinte: o regime jurídico que orienta a atividade administrativa em matéria sancionadora, ele é o regime jurídico administrativo.
né? Deixa eu colocar aqui. É o regime jurídico administrativo, direito administrativo sancionador. Ele quer dizer a possibilidade da administração pública aplicar sanção na esfera administrativa e por se tratar, então, de balizar o exercício da administração pública, é coerente que essa atividade seja informada por os princípios que são próprios que regem a atividade administrativa como um todo, que é o regime jurídico administrativo. Isso quer dizer, na prática, o quê? A administração pública é dotada de uma série de prerrogativas, assim como lhe é imposta uma série de limitações, mas elas são comuns a todo o exercício da atividade administrativa em geral, né? Dentre elas estão, por exemplo, três possibilidades que estão aqui descritas nesse quadro, que é a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, imperatividade, autoexecutoriedade, autotutela, inexistência de coisas... São variáveis, são características do regime jurídico de direito administrativo como um todo. Em matéria sancionadora, se eu entender que a administração pública deve observar esse regime jurídico administrativo pura e simplesmente, eu posso ter que tipo de construção de entendimento? Numa imputação inicial, por exemplo, um agente administrativo está dizendo lá, em processo sancionador, que você praticou algum ato, normalmente isso é feito já no início do processo administrativo, e isso deflagra os procedimentos que vão se seguir. O sujeito vai ter que apresentar a defesa e por aí vai, depois a produção de provas, alegações finais de decisão, pelo menos em primeira instância. Essa imputação inicial que é feita contra o particular, ela ainda é um ato administrativo, né, por parte da administração. E por ser um ato administrativo, ela é dotada da presunção de legitimidade e veracidade típica dos atos administrativos em geral. Isso quer dizer o quê? Se o processo administrativo sancionador for orientado só sobre o regime jurídico administrativo, que o particular pode ter que provar, como acontece em qualquer ato administrativo em matéria não sancionadora, que a administração pública estava errada. Isso talvez altere ou muda um pouco uma lógica que a gente tem, né, bastante clara, pelo menos em matéria criminal parece que isso acontece, de que em se tratando de uma acusação, o ônus da prova recai a quem está fazendo essa acusação, né? Na esfera administrativa, se eu entender que não é necessário aplicar garantias processuais penais no exercício da atividade sancionadora, e sim só o regime jurídico administrativo, eu posso estar dispensado disso. A administração pública ela faz uma imputação inicial, essa imputação é dotada de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, e o particular que se vire para provar que ele não praticou o ilícito que está sendo imputado a ele. Essa é uma possibilidade, né? A segunda possibilidade diz respeito à imperatividade e autoexecutoriedade do ato administrativo. Isso quer dizer, essencialmente, que a administração pública ela tem a atribuição de determinar uma ordem ao particular, mesmo com a resistência dele, ou mesmo sem contar com a aquiescência dele, e não precisa de um provimento judicial para fazer valer essa determinação. E, em muitos casos, para viabilizar o exercício da atividade administrativa em determinadas searas, a normatização administrativa diz que o particular tem um dever de atender determinações da administração pública e de prestar informações que eventualmente lhe são exigidas. Isso coloca o seguinte problema: e se a informação que a administração pública está exigindo, ela poder eventualmente ser utilizada como prova contra ele mesmo? O particular ainda assim tem o dever de apresentá-las? Quem entende que o regime jurídico incidente sobre o processo administrativo sancionador é só o regime jurídico administrativo, não vê maiores problemas em dizer que não se aplica à esfera administrativa o direito ao silêncio, o direito de não produzir prova contra si mesmo. Prevalece a imperatividade e a autoexecutoriedade do ato administrativo, o sujeito tem que atender a determinação sob pena de incidir nas consequências previstas na norma. E uma terceira possível decorrência disso, só para pontuar os efeitos práticos dessa discussão, diz respeito à questão do bis in idem, da dupla, da tripla, da quádrupla, possibilidade de administração pública processar ou acusar o sujeito em função de um mesmo fato. Em se tratando de interesse público, a administração pública pode, lá na frente, durante a condução do processo administrativo, se perceber de uma nulidade provocada no processo, arquivar aquele expediente e reinstaurar um expediente
com o mesmo objeto para apurar o mesmo fato sucessivamente até fazer de forma correta, né? Há quem entenda que não tem problema nisso, e eu trago aqui, apenas para ilustrar esse argumento, né, ou a plausibilidade desse argumento, alguns precedentes judiciais que vão exatamente nesse sentido. Um primeiro de matéria ambiental, que recente, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, dizendo justamente que o sujeito impugnou uma decisão administrativa que lhe aplicava alguma penalidade de natureza ambiental, e argumentava que a administração pública ela não tinha provado a acusação que tinha feito contra ele. O judiciário entendendo que, olha, essa acusação é dotada de presunção de legitimidade e veracidade, tu, particular, é que devia ter provado que ela é incorreta. Tu não tendo provado isso, então, né, o sancionamento se impõe, ou deve ser mantido. Aquela segunda, o direito de não produzir prova contra si mesmo, tem uma discussão bastante interessante a respeito do bafômetro, né? Vocês sabem que a recusa em assoprar o bafômetro, ela caracteriza um ilícito administrativo autônomo. Não significa que o sujeito está conduzindo bêbado, né? Ou embriagado, mas que recusou, enfim, contribuir, prestar informação que é necessária para a fiscalização da ordem do trânsito. Esse assunto já chegou lá no Superior Tribunal de Justiça, um acordo relatado pelo ministro Herman Benjamin, vai justamente no sentido de que essa garantia do direito de não produzir prova contra si mesmo, ela é uma garantia de natureza eminentemente penal. Então, ela teria incidência no âmbito administrativo se o ilícito fosse o mesmo, penal e administrativo. E não sendo, em sendo um ilícito autônomo, não tem que falar em aplicação da garantia processual penal no âmbito administrativo, porque aqui o regime jurídico é diferente, aqui vigora o interesse público, e entre outras máximas. E o terceiro também, outro precedente para ilustrar a questão do bis in idem, é justamente o reconhecimento que aconteceu no processo, ou acolhimento de algum argumento de defesa sobre alguma nulidade que eventualmente tinha incorrido no processo administrativo, não afasta a possibilidade da administração pública reinstaurar um outro expediente para apurar o mesmo fato. É aquela coisa, o negócio não tem fim, né? Algo que a gente não iria imaginar, por exemplo, num processo criminal. O sujeito está sendo processado por algum fato, ele alega alguma nulidade, a nulidade sendo reconhecida, em tese, não sou nenhum especialista em processo penal, mas em tese vai importar na absolvição do sujeito. A brecha, portanto, vamos assim colocar, até porque eu não vou aderir a essa linha de raciocínio, a possibilidade de se entender que isso é possível na esfera administrativa, já que o que informa os processos administrativos sancionadores é exclusivamente o regime jurídico de direito administrativo, os princípios de direito administrativo gerais, aqueles que orientam a atividade administrativa como um todo. Voltou a minha tela aqui, desculpa. Um outro argumento que costuma ser explorado, né, ser utilizado na linha de defesa da incidência de um regime próprio para a administração pública em matéria sancionadora que não se aproxima ao processual penal, diz respeito à literalidade dessas regras, né, dessas normas que veiculam essas garantias individuais aqui. Toma-se o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo. Essa noção do direito de não produzir prova contra si mesmo, ou mesmo do bis in idem, direito de recurso a uma instância superior, elas estão previstas lá no tratado como garantias judiciais, e toda referência que é feita a esse tipo de garantia, ela remete, de fato, ao processo penal. Fala-se em delito, em pena, né, em absolvição por sentença judicial, enfim. Não há uma relação explícita com processos administrativos. Então, isso leva alguns autores a defender que, por uma interpretação literal desses dispositivos, é inviável a aplicação de garantias ou a aproximação do processo administrativo com o processo criminal para esse propósito, né, de fazer incidir sobre o processo administrativo garantias penais. A própria Constituição também iria nesse sentido, né? A retroatividade da lei mais benéfica
em matéria exclusivamente penal, fala lei penal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, a questão da intranscendência da pena, né? A própria presunção de inocência está ali fazendo referência expressa à sentença penal, o direito ao silêncio também do preso, e nenhuma abertura ao processo administrativo explícita, como acontecia, por exemplo, com ampla defesa e contraditório, quando a Constituição fala, ao acusado no processo administrativo e judicial será garantido ampla defesa e contraditório com todos os recursos da ND. Se a Constituição optou por não fazer isso de forma explícita, é porque não era para aplicar essas garantias individuais no processo administrativo. Bom, eu não entendo dessa forma. Eu reconheço que são institutos, são, né, categorias diferentes, processo judicial e processo administrativo, mas em se tratando de aplicação de sanção, elas se aproximam. E eu tenho que, sim, por coerência ao sistema, eu tenho que aplicar esses princípios, essas garantias que normalmente a gente aplica no processo penal ao processo administrativo em se tratando de intenção de aplicação de sanção na esfera administrativa pelo Estado. Por que eu entendo que isso acontece? Né? Primeiro, por uma questão até, né, de coerência do fenômeno ao longo da história. A gente tem essas garantias usualmente consolidadas no âmbito penal, ou positivadas no âmbito penal, porque desde sempre a gente teve no processo penal, o Estado sempre, quando foi aplicar sanção para o particular, o fez pelo processo penal. Né? Então, era nada mais lógico do que elas terem sido naturalmente atreladas ou positivadas quando elas foram transferidas para os textos legais, a propósito de ações penais, processo judicial criminal, preso, acusado e por aí, por aí que eu vá. Acontece que, volto a dizer, no fim do século passado houve um agigantamento extremo ou né, considerável das funções da administração pública. Ela passou a se perceber na necessidade de ser dotada, né, o legislador passou a perceber isso, evidentemente, né, de dotar a administração pública dessa possibilidade de aplicar sanções aos particulares para conformar comportamento, né, para dissuadir as pessoas de adotar aquele comportamento tido como indesejado, né, e isso é um fenômeno relativamente recente. Então, talvez os textos legais, né, onde estejam positivados, historicamente positivadas, as garantias individuais em matéria sancionadora, tenham feito referência ao processo criminal, porque historicamente era o que acontecia. Agora, recentemente, e de uns tempos para cá ainda mais, a gente tem visto a administração pública exercer esse mesmo exercício de pretensão punitiva. Né? Então, não vejo, ou pelo menos entendo por que isso não foi previsto na norma, literalmente, como incidente também sobre os processos administrativos. E eu vou além. Essencialmente, me parece que, finalisticamente, se tratam de coisas muito semelhantes ao processo administrativo do processo penal. A gente tem um gênero maior, que seria o exercício da pretensão punitiva do Estado, que pode ser exercido, a depender da conveniência do legislador, pelo processo penal ou pelo processo administrativo. Isso é uma escolha do legislador, que pode obedecer algum critério ou pode não obedecer, como parece que soa, na grande maioria dos casos, a nossa realidade brasileira. Né? Então, por uma questão lá de um debate, de uma oportunidade legislativa qualquer, se tipificou aquilo como ilícito criminal ou como ilícito administrativo, ou como os dois ou como não os dois. Enfim, né? O fato é que, em essência, trata-se da mesma coisa. O Estado dando uma resposta ao comportamento que ele não queria que o particular adotasse. Ele aplicando uma medida de reprimenda, e o objetivo é o mesmo. É dissuadir com que outras pessoas o façam no futuro. Reprimir e dissuadir em alguma medida. Então, se é a mesma coisa, Pedro, né, acompanhado, ou a exemplo de que da posição de alguns ilustres doutrinadores nacionais o fazem, eu não vejo motivo ou razão suficiente para distinguir essencialmente o rol de garantias individuais que devem ser observadas numa ou em outra esfera. Eu não entendo como isso possa ser justificável. Eu tenho, então, para ilícitos criminais,
a necessidade de observar garantias individuais relevantíssimas que salvaguardam o indivíduo contra o ímpeto do Estado de aplicar a sanção e não teria essas mesmas garantias para o processo administrativo. Poderiam falar ou poderiam justificar essa diferença no seguinte raciocínio: ah, não, aqui no processo penal eu tenho sanções muito mais graves, ela pode privar o sujeito de sua liberdade, ao passo que na esfera administrativa eu tenho uma restrição a direito, no máximo a aplicação de uma sanção pecuniária. Então, não justifica essa tônica tão garantística da posição jurídica individual, exemplo daquilo que eu tenho lá no processo penal, onde o valor mais caro do sujeito pode ser atingido, que é a liberdade. Eu acho essa concepção errada, e muitos autores vêm falando que isso não é necessariamente uma verdade, porque muitas vezes, ou na grande maioria dos casos, a sanção administrativa ela pode ser tão grave ou mais grave quanto a sanção penal. Em matéria ambiental, por exemplo, grande parte dos ilícitos criminais ambientais eles são apenados com sanções muito brandas, né? Na grande maioria dos casos nem se chega ao final da ação penal, ao passo que as sanções administrativas são gravíssimas, né? E de uma envergadura muito mais relevante do que aquela, inclusive pecuniária, do que aquela que seria aplicada no âmbito penal. Então eu não vejo isso como como um argumento válido. Eu me atenho à finalidade, à essência dos institutos para aproximá-los. Olha, esse aqui foi um critério de conveniência de um de outro, então não tem por que eu criar modelos diferentes, um para abrandar o funcionamento, que seria o processo administrativo orientado unicamente sobre o regime jurídico administrativo, e um caminho muito mais difícil e tormentoso para se chegar ao resultado final, que é a sanção, que seria o processo penal. Não vejo justificativa lógica para isso. E, enfim, defendo ou entendo como mais adequado uma aproximação, apesar da ressalva inicial, de que são institutos diferentes, processo administrativo e judicial, em matéria sancionadora, eles se aproximam a ponto de eu poder, feito, claro, as adaptações, os ajustes que se fazem necessários para a transposição dessas ideias de uma e outra esfera, e até mesmo identificando os limites onde isso pode acontecer, eu aplicar princípios e garantias processuais penais para dentro do processo administrativo. Usando como exemplo aqueles que a gente vinha tratando aqui, a respeito do regime jurídico de direito administrativo, ainda a propósito de presunção de legitimidade e veracidade, direito de produzir prova contra si mesmo, ou do silêncio, e bis in idem, se eu adotar essa tônica mais na linha de que admite a aplicação de princípios e garantias penais no processo administrativo, eu tenho a seguinte abordagem, eu tenho o seguinte resultado. Primeiro, a imputação inicial que a administração pública faz a respeito da prática de um ilícito, ainda que ela seja dotada da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, ela não dispensa a administração pública de fazer a prova do ato ilícito. Então, se a administração pública não comprova, ainda que ela diga que você praticou o ato ilícito, mas ela não faz prova disso, ou há uma dúvida, permanece uma dúvida a respeito da ocorrência do ilícito, ou de alguma circunstância a respeito da ocorrência do ilícito, o resultado tem que ser pela absolvição, pelo arquivamento do expediente administrativo. Essa é a minha percepção. A presunção de inocência, ela prevalece sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, que é uma técnica de atuação administrativa, não um princípio. A presunção de inocência, ela traz consigo aquela ideia de estado de inocência, o sujeito que faz jus a esse estado de inocência, ele não precisa provar ele, Quem quer derruir o estado de inocência é que tem que provar que o sujeito não é inocente. Então, essa mesma ideia se incorpora, se transporta facilmente para o processo administrativo, na minha percepção. A segunda decorrência diz respeito ao direito de não produzir prova contra si mesmo. A despeito de haver previsão legal dizendo que o particular tem que cooperar com a administração pública, essa é a essência do processo administrativo, inclusive, colher o maior número de informações, dados, argumentos para decidir de forma mais acertada. A despeito dessa previsão, eventual previsão normativa,
Se desse dever de cooperação resultar a possibilidade do sujeito produzir prova contra si mesmo, ele não está obrigado a cooperar, não. Eu admito perfeitamente a incidência do direito de não produzir prova contra si mesmo no âmbito administrativo. A propósito daquela mesma decisão do ministro Herman Benjamin, o STJ tem, eu tinha notado até aqui qual era o recurso especial, ele tem um julgado posterior, pelo menos uma decisão monocrática do ministro Sérgio Kukina, em sentido diametralmente oposto, reconhecendo a incidência do direito de não produzir prova contra si mesmo em matéria de teste de bafômetro. E o assunto vai ser, parece que, dirimido pelo Supremo em breve, né? Existe já um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para dizer se é constitucional ou não essa previsão de lícito administrativo autônomo de não soprar o bafômetro. E, por fim, a incidência do bis in idem, né? Se eu admito... Desculpa, eu estou aqui, né? Se eu admito a incidência de garantias e princípios processuais, eu tenho que reconhecer que o bis in idem ele é vedado, né? Isso impede que a administração pública reitere procedimentos, né? Reinstaure procedimentos ad infinitum contra o sujeito a respeito da prática de um ato administrativo ou de um ilícito administrativo. A boa notícia para quem está do lado dessa corrente do bem, né, que eu chamo, é que a gente tem alguns precedentes também bastante interessantes nesse sentido. Aqui um da STJ, dizendo que o ônus da prova da infração é do Estado, né? Aqui se tratava de responsabilidade administrativa mesmo. Um outro também do STJ, dizendo que o sujeito não é obrigado a fazer prova contra si mesmo em processo administrativo disciplinar. E um terceiro, reputando como irregular a reinstauração do processo administrativo, lavratura de nova auto de infração em função do mesmo fato já apurado no anterior arquivado, né, onde houve majoração da multa. Eu acho que a respeito dessa, né, talvez um dos pontos mais instigantes diga respeito ou faça referência à exigência de culpabilidade para o sancionamento administrativo. Né? Em matéria penal, me parece que isso, né, não é objeto de intensa discussão, intensa dúvida. A aplicação de sanção, ela obedece à lógica da culpabilidade na esfera criminal. O que acontece aqui na esfera administrativa, se a gente defender que o processo administrativo sancionador é orientado pelo regime jurídico de direito administrativo, eu acabo admitindo, em tese, ou posso admitir, a possibilidade de aplicar uma sanção independentemente do elemento anímico, né? Admitindo, então, a responsabilidade objetiva na esfera administrativa. Isso já acontece, por exemplo, na lei anticorrupção, onde se admite a responsabilização da pessoa jurídica independentemente de culpa ou de dolo. Claro que para a pessoa jurídica é sempre um pouco diferente da pessoa, ou bastante diferente da pessoa física, mas eu acho que caberia à doutrina de jurisprudência elaborar melhor os contornos da culpabilidade da pessoa jurídica, e não abdicar delas. Como eu estou aderindo à corrente que admite a incidência de princípios e garantias processuais penais no processo administrativo sancionador, por coerência lógica, eu estou aderindo também à corrente que entende que a responsabilidade administrativa é sempre subjetiva, deve ser sempre subjetiva. Mas isso fica para, em sala de aula, a gente fazer uma discussão mais aprofundada. Eu acho que para esse momento aqui, para essa primeira aproximação, era mais mostrar a vocês o quão rico, o quão controvertido pode ser né, esse assunto e como isso tem repercussão na prática, né? No fim das contas, a gente está tratando, né, de balizar, pautar o exercício da atividade administrativa contra o particular. Qual a lógica que vai permear a atividade administrativa nessa seara?
né? Vai ser só o regime jurídico administrativo. Se for só, o caminho pode ser esse. Possivelmente vai ser um caminho mais rápido, né? Menos rigoroso, em termos de respeito de garantias individuais, em contrapartida, talvez mais efetivo e mais eficiente em termos de satisfação de um eventual interesse público duvidoso, na minha perspectiva. No outro lado, se o regime jurídico aplicável admitir a incidência de garantias e princípios de processo penal, eu tenho uma atividade administrativa mais amarrada, né? A exemplo do que acontece com o processo penal, com maior respeito às posições jurídicas individuais do cidadão. O sujeito não precisa produzir, né, a prova da regularidade da sua conduta, ele pode não, né, não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, ele, né, a garantia de que ele não vai ser processado para sempre pelo mesmo fato, pelo menos até transcorrer o prazo prescricional, e principalmente que ele não vai ser sancionado sem culpa, principalmente, né? Enfim, por ato de terceiro ou qualquer outra coisa que o valha. Bom, quero crer que essas eram algumas considerações iniciais e espero que pelo menos para esse efeito aqui de tirá-los do ócio durante a pandemia tenha sido útil. Peço desculpas pela reflexão aqui da luz no óculos, mas ainda estamos aprendendo. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Tchau.